Agora sim, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de literatura. Nós ficaremos aqui por algumas semanas, né, analisando, fazendo leituras, mas principalmente refletindo sobre a vida. Sim, porque a história, a sociologia, a filosofia, diversas outras disciplinas, diversos outros conhecimentos que se aprofundam sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre o comportamento humano, nenhum deles é tão rico e belo como a literatura. A literatura, ela também é um estudo sobre a vida. Na literatura, pessoal, nós vamos compreender que todo ser humano, que o ser humano nunca muda. O ser humano passa-se 100 anos, ele é o mesmo ser humano, cometendo os mesmos erros, contando as mesmas histórias. O que muda é só o estilo. O estilo é que muda, apenas. Então é por isso que dizem, nossa, como esse texto é atual, como essa história é atual, uma história lá da Idade Média, uma história de 1800, como é atual essa história? Isso é porque as atitudes das pessoas são sempre as mesmas, são sempre os mesmos problemas, é sofrer por amor, é ir em busca de vingança, são sempre sentimentos que se repetem, e as atitudes também. Então, só a forma de contar essa história é que muda. E eu não me apresentei, né, pessoal? Meu nome é Ricardo, Prof. Ricardo, tenho 22 anos, sou formado tem 12 dias, há 12 dias atrás eu me formei em letras, português e literatura. Literatura é a minha área favorita. Obrigado, Eduarda. Das letras, a literatura é a minha área favorita, porque a gramática, o português em si, eu gosto muito, eu amo português, né? Mas o professor é quase um adolescente, um jovem adulto recém. O português, a gramática, ela é um pouco regrada demais, né? Ou é isso ou não é. Embora, se eu desse uma aula de português, eu ia tentar fazer a gente refletir muito sobre isso, sobre essas regrinhas. Já a literatura, ela dá muito mais liberdade. Ela dá liberdade de interpretação, ela dá liberdade de refletir, ela tem muito mais benefícios para a gente. E a própria leitura já nos ensina a escrever, já nos ensina como é que é a estrutura das frases. Então, por isso que eu amo a literatura, porque ela é muito mais aberta. Tá? Então, eu quero saber um pouquinho de vocês aí. Coloquem aí no chat, quem quiser abrir o áudio também, de preferência abrir o áudio, e conte para nós quem são vocês, quantos anos vocês têm, de onde é que vocês são. Eu sou do Rio Grande do Sul, na cidade de Cristal, e me formei em Pelotas. Quantos anos vocês têm? Qual é o curso que vocês querem, que vocês almejam? Oi, eu sou Eduarda, eu tenho 17 e eu quero cursar design gráfico na UFPEL. E sou de Santa Vitória, não sou de Pelotas. Mas é gaúcha, pelo menos. Design gráfico, acho lindo. Mas o design gráfico tem a ver com os efeitos especiais do cinema? Eu nunca lembro. Oi, meu nome é Simara. Tenho 25 anos e sou de Rio Grande.
Eu sou Anne, tenho 17, quero fazer psicologia, estou no terceiro do médio e sou pelotense. A Ingrid tem 18 anos, sou de Pelotas, mas moro na Bahia agora. Quero fazer medicina veterinária. Teodoro Souza, meu nome é Teodoro, tenho 19 anos, moro em Pelotas e quero cursar análise e desenvolvimento de sistemas. Olha, temos alguém do TI. Eduarda Borba, embalagens, identidades visuais e etc. Ah, entendi. Oi, prazer, Cauã, sou de Morro Redondo, quero fazer ciências biológicas. A Janaína, oi, meu nome é Janaína, tenho 18 anos, sou de João Pessoa e quero fazer medicina veterinária. Ó, vamos ter 2 veterinários aqui. E por que vocês estão aqui na aula de literatura, ó, Luan? Oi, meu nome é Lua Porto Braga, sou de Pelotas e quero fazer educação física. Sou a Isabela, tenho 16 anos, sou de Porto Alegre, mas moro em Pelotas. Quero letras, tradução em inglês e português. Olha, Isabela está na minha área, então. Roberta Souza, sou Roberta, sou de Canguçu. Olha, eu trabalho com Canguçu, com as agentes de Canguçu, agentes de saúde. Me mudei faz 3 meses para Pelotas, tenho 18, quero psicologia. A Anne, adoro literatura. Por quê? Não sei. É curioso, eu gostaria de saber por que vocês estão aqui no curso de literatura. Se é porque vocês têm dificuldade ou é que nem a Anne que ama literatura? Porque dependendo de onde... Ó, entrei nessa aula porque quero aprender mais sobre, nunca tive aula. Perfeito. Então, a Ingrid, ela não é batizada na literatura, então. A Roberta, eu estou na aula de literatura porque eu gosto de ler. Faz tempo que eu não leio, mas eu gosto muito. Oi, Oi, Cauane. eu tenho 19 anos e eu quero fazer letras. Sou de Quer Pelotas. fazer? Bora ser colegas, então, Cauane. Letras é um curso maravilhoso, mas todos os cursos universitários são excelentes. A vida na universidade vale muito a pena a gente lutar para chegar lá. A Roberta, eu estou na aula de literatura que gosto de ler, tá, mas faz tempo que não leio. Isabela, eu tenho dificuldade. Excelente. Entrei também por esse motivo, nunca tive aula de literatura. O Luan também não teve literatura. Gente, como é que pode nessas escolas? É uma matéria que não tenho quase nenhuma base, então preciso reforçar, diz o Teodoro. Mas gosto muito de ler, diz a Isabela. Eduarda Borba, minhas aulas eram muito fracas. Então vocês vão amar, pessoal. Eu amo literatura e amo falar sobre esse assunto. E vocês que têm mais dificuldade, que não tiveram tanto aprofundamento em literatura na escola, qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês botem no chat, vocês me interrompam, abram o áudio para me interromper. Embora eu vou tentar fazer literatura parecer fácil para vocês, tá? De uma forma fácil, de um jeito fácil de entender, porque não é difícil, não é difícil. A literatura, deixa eu até mudar de slide, agora que a gente já se conheceu um pouquinho. Ó, é um convite, eu quero fazer um convite inicial para vocês, que é viajar juntos. Vamos viajar juntos, toda quinta-feira, às 18 horas, no mesmo lugar que será esse navio, essa nave espacial, esse ônibus, seja lá o que tiver na nossa imaginação. Mas por que viajar e por que um transporte e por que imaginação? Porque a literatura é uma grande viagem. Precisamos primeiro entender isso. Nós vamos viajar e viajar em todos os sentidos. No sentido mais maluco da palavra, tipo viajar na maionese, e às vezes conseguir entender o que o autor quer dizer. Viajar por lugares, culturas, mundos, universos, emoções diferentes. Então, quando a gente fala de literatura, a gente tem que ter em mente isso, que a gente vai embarcar numa experiência.
com todo livro que a gente lê, com todo poema que a gente lê, é uma viagem de experiências. Vamos experimentar, muitas vezes sozinhos, no mundo real, aqui no mundo físico, mas no outro universo, na nossa outra viagem, é rodeado de pessoas, rodeado de personagens, um contexto histórico, enfim, muitas coisas que a gente vai encontrar. Então, a gente tem que estar preparado para essa viagem. Por isso que eu já deixo aqui o convite e o alerta. Ó, a Anne botou, eu nem tenho literatura mais. Bah, no ensino médio, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a leitura. A literatura, ela é o estudo dos livros, vamos dizer assim. O estudo das palavras, do modo artístico. Porém, é importantíssimo a gente saber que é preciso haver a leitura para tudo isso. Precisamos ler. E aí eu trouxe aqui uma frase para a gente refletir, que é a que diz o seguinte, ó, a leitura é como um superpoder que todos nós nascemos. Todos nós nascemos com a capacidade de aprender a falar, ler e escrever. Existem estudos da aquisição da linguagem, como é que a gente adquire uma língua. E nesses estudos, alguns teóricos dizem que o nosso cérebro possui uma parte dele naturalmente adaptada para aprender a falar, a ler e escrever. Porém, cabe muito aos estímulos externos, aos pais, à escola, e também cabe a esses estímulos externos, né, colocarem a língua para a gente ouvir, caneta e papel para a gente escrever, textos para a gente ler, cabe ao mundo externo, mas também cabe ao mundo interno agir, trabalhar. De que forma, pessoal? Não basta eu, por exemplo, aqui, professor, estar disposto a ensinar, ou seja, trazendo estímulos externos para vocês, se vocês, do outro lado, também não estiverem aptos, mentalmente, com a cabeça focada. Se vocês não têm problemas, por exemplo, quem tem TDAH, vamos dar um exemplo assim, que é uma especificidade mental, não vai ter tanta facilidade de aprender. Então, cabe também ao interno estar tranquilo, estar dentro do ambiente, estar sentado num lugar adequado. Se a gente estiver no sofá, por exemplo, acredito que pode ter muitos de vocês que estejam, não pensem que eu estou criticando, só estou dando um alerta, a gente fica mais relaxado. Eu convivo com uma pessoa que tem TDAH, é bem complicado, muito complicado, muito complicado. Porque, claro, é uma especificidade dela. Ó, Roberto, na cama, acho que é pior que sofá. Pois é, né? É aquela coisa, a gente vai estar mais relaxado, a gente não vai estar tão focado. Aprender, muitas coisas que a gente faz é mais sofrido. E a leitura, a gente não tem que tomar ela como algo obrigatório. Ah, vocês são obrigados a ler, nós somos obrigados a ler. Ela é uma habilidade que todos nós, seja alguém que tem TDAH, ou seja alguém... até os surdos podem aprender a ler em libras, até os cegos podem aprender a ler em braille. Não existe deficiência que impeça a gente disso.
Claro, dificulta muito, mas não impede. A força de vontade é uma das coisas mais importantes. Então, a leitura é um superpoder que a gente pode desenvolver, e quanto mais a gente desenvolve esse superpoder, mais habilidades extras a gente ganha com esse poder. Ele abre mais caminhos. Vamos ver o próximo slide aqui. O que é literatura? Veio depois de 3 slides, finalmente vem o que é literatura. Gente, essa frase aqui, tá? Levem para a vida que a literatura é arte. Então, educação artística deveria falar sobre literatura também. Assim como fala de cinema, de pintura, de desenho, de dança, de teatro, teria que falar de literatura também, porque a literatura é arte. Olha só, o filósofo grego Aristóteles, então, quando a gente fala filósofo grego, mesmo não sabendo quem foi Aristóteles, a gente já tem que lembrar que isso é antes de Cristo, mais de 2023 anos atrás. O Aristóteles, se eu não me engano, é 500 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, por aí. Ele é bem antigo. Então, o filósofo grego Aristóteles foi o primeiro a estudar a literatura, a encaixando como arte, imitação da realidade. Aqui essa frase aqui, essa fonte que eu peguei, diz que a arte é a imitação da realidade. O que é arte é muito complicado. Eu não sou a pessoa, não fiz artes, né? Então, não poderia dizer uma definição correta de arte, mas acredito que não há definição correta de arte. Imitação da realidade. Eu também diria que arte é uma expressão da realidade do autor, da sua realidade. Não é apenas aqui o externo, é o interno, principalmente. É de dentro para fora. É uma expressão artística. Até porque, gente, vamos falar um pouquinho de o que é realidade. É um espelho da realidade, né? A Anne botou ali. Pois é, Anne, um espelho. Mas o espelho é o objetivo. O espelho mostra aquilo que é realmente um reflexo. Só que vamos parar para pensar assim, ó. Existe a realidade objetiva. Só que cada um de nós enxerga a realidade de uma forma. O mesmo copo com água até a metade, para uma pessoa tá meio cheio, para outra pessoa tá meio vazio. Tudo depende daquilo que a pessoa vivencia, meio cheio, meio vazio. A realidade é uma só, né? A gente vê, assim, justiça, a própria justiça. A justiça, cada um tem um conceito do que é justiça. Até onde vai a justiça? Cada um tem a sua própria realidade. Então, os multiversos que a gente está vendo hoje em dia, sendo bastante falado, os multiversos existem. Cada um de nós é um universo em si. Então, quando a gente pega uma obra de arte, seja um livro, seja uma pintura, seja um filme, nós estamos vendo a visão do autor sobre a realidade. Cada autor vai ter uma visão diferente sobre a realidade. E isso sempre dizendo assim, né? Escritores, pintores, diretores de cinema, sempre abrangendo tudo. Cada um deles vai ter uma visão sobre o mundo. Então, por que a gente vai estudar isso? Por que a gente tem que estudar isso? Por que a gente tem que saber isso? Quanto mais a gente absorve
as realidades dos outros, mais a gente se torna empático, mais a gente consegue prever situações de perigo para evitar problemas. Vamos ter contextos gigantes na nossa cabeça que os personagens do filme, do livro viveram e que nós, naquele momento que estávamos lendo, também vivemos. Quando chegarmos na vida real, vamos estar preparados para enfrentar situações parecidas e agirmos de forma diferente, de forma melhor, de forma igual aos nossos personagens. Então, a arte, ela, né, tem uma função até. A função dela é fazer com que a gente expanda os nossos conhecimentos, a nossa mente, as nossas vivências, e consigamos ainda mais nos colocar no lugar do outro. Vamos passar... Ah, não, tem mais ali, ó. A literatura é a arte de representar com palavras... aqui já tem mais uma definiçãozinha um pouco mais direta, ó. A literatura é a arte de representar com palavras os sentimentos, sensações e experiências. Então, a literatura, diferente das outras artes que são visuais, artes plásticas também, a literatura representa as experiências, as sensações, os sentimentos de forma artística. Então, utilizando as melhores palavras, utilizando as melhores estruturas de frases, como, por exemplo, que nós vamos estudar em literatura, figuras de linguagem, o próprio hino nacional, o hino nacional que é quase escrito de trás para frente, é por causa de uma figura de linguagem que é utilizada, para deixar mais belo, para deixar mais artístico. Então, o hino nacional, ele conta a história do Brasil e descreve o Brasil. Nós teremos uma aula sobre que iremos analisar alguns trechos do hino nacional, porque literatura também é isso, né? Música escrita é literatura, porque é a palavra escrita. Então, até música é literatura, poesia, né? Nem todas, né? Convenhamos, nem todas, mas o hino nacional é literatura, porque ele é arte, ele é poético, ele conta a história do Brasil e descreve o Brasil de forma bela, melódica, musical, como uma poesia deveria ser. Assim como uma pintura, ela pode ser analisada e interpretada de diversas formas. Então, cada um vai absorver. O autor tem uma intenção, ele sempre vai ter uma intenção, mas depois que ele faz e entrega a sua arte, cada um de nós tem o direito de entender essa arte como a gente quiser. Existe, aí sim que entra o estudo da literatura, que aí sim é o estudo daquilo que o autor realmente quis dizer, daquilo que está na essência, no profundo, como se a gente extraísse a essência de uma rosa, que seria uma gota do mais puro perfume dessa rosa. Nós vamos extrair das obras literárias o mais profundo significado que elas têm. Isso que é o estudo da literatura, é extrair o melhor daquela obra, compreendendo o contexto histórico, compreendendo muitas vezes a biografia do autor, às vezes a gente tem que entender essa biografia aí, tá? Vamos ver aqui o próximo slide. Para pensar, 4 pontos aqui para a gente pensar sobre o estudo da literatura. Deixa eu ver uma coisa aqui. O primeiro, toda obra é uma manifestação artística do autor. Obra. A palavra obra, a gente pode pensar assim, que obra seria o conjunto todo dos trabalhos do autor, tá? Mas cada livro, cada pintura, cada página com a poesia,
sabe? Um papelzinho com uma poesia escrita é uma manifestação artística do autor. Ele estava no momento de inspiração, ele estava querendo produzir algo, tirar de dentro dele pensamentos, sensações, e muitas vezes os autores querem que o leitor sinta o mesmo que ele. Então, ele tenta produzir algo que vai atingir o leitor através da sua manifestação. Então, até mesmo quando, lá no Louvre, que a gente viu recentemente, acho que ano passado teve, o atentado com a Mona Lisa, que jogaram um negócio lá na Mona Lisa, até aquilo a gente poderia chamar de manifestação artística daquele vândalo. Porque hoje em dia, o conceito de arte, né, a arte moderna, ela não tem muito sentido a priori, quando a gente bota os olhos, como, por exemplo, uma bicicleta de cabeça para baixo é considerada arte, e aí tu vai entender todo o contexto daquela obra, aí sim tu vai entender por que aquilo é uma obra, uma arte. A mesma coisa esse vândalo, ele se manifestou em uma obra artística, a partir de outra obra artística. A linguagem é o foco do estudo. Então, a forma, o texto, as palavras, as figuras de linguagem, tudo que envolvam as palavras é o nosso foco de estudo. Porque é aquelas palavras que vão nos dar um norte, que vão nos dar pistas, que vão nos dar mensagens totalmente diretas, muitas vezes. São as palavras que a gente vai decodificar. Nós já sabemos ler, né? Somos leitores aí já. Vocês têm 16, 17 anos, né? Não, com certeza já sabem ler muito bem. Então, a partir dessa habilidade de leitura, é que nós vamos tentar interpretar o que aquele texto quer dizer, o que o autor quis dizer. Vamos dar as nossas interpretações. Sempre a gente vai ler um texto aqui nas aulas e eu vou perguntar, pessoal, qual é a primeira impressão que vocês têm? Às vezes a primeira impressão é aquilo que o autor realmente quis dizer. A primeira impressão, às vezes, não entendi nada. Não faço ideia do que esse autor quis dizer. Não entendi. Não, parece que começa com uma história de amor, de repente termina com uma tragédia. Depois a gente vai adquirindo, né? Eu vou passando para vocês estratégias de leitura, para a gente entender como que a gente chega na interpretação correta. Também vamos fazer muitos exercícios, questões do tipo Enem, né? Com a questão e 5 opções, que também ajudam a gente a conseguir encontrar a resposta. 3, existem ideologias, pensamentos, mensagens dentro de uma obra que precisam ser decodificadas. Pessoal, é a mesma coisa que a gente analisar as pinturas do Leonardo da Vinci. Até hoje encontram segredos dentro das pinturas dele, dentro dos desenhos dele, dentro dos escritos dele. São coisas que muitas vezes não estão diretas. Vamos dar um exemplo. Literatura de ditadura, que veio depois do modernismo, tá? Durante a ditadura militar. É literatura, são textos, são músicas, poesias, que, à primeira vista, diz uma coisa bem simples, sabe? Vamos pegar um exemplo aqui, a música Cálice, do Chico Buarque, que é meio uma coisa do espiritual, religiosa, trágica, sofrida, mas
tem todo um contexto, um subcontexto escondido, ideológico nessa música, que fala sobre a censura. O cálice sagrado, Pai, afasta de mim esse cálice. A palavra cálice, ela aparece com a ordem imperativa ditatorial, cálice, cale a boca. Censura. Então, nós temos que adquirir ferramentas e estratégias de leitura para quando encontrarmos textos assim, pensarmos sobre as coisas que tem escondidas atrás dele. Às vezes tem muitas coisas que na primeira leitura, numa leitura superficial, a gente não encontra. E o quarto tópico para a gente pensar. Preste atenção na história e na história. 2 tipos de história. Uma com H minúsculo e outra com H maiúsculo. A com H minúsculo é uma história. Eu vou contar uma história para vocês agora. É esse tipo de história. É um conto, é uma narrativa, é uma novela, um filme, é uma narrativa. História com H minúsculo. A história com H maiúsculo é a história da humanidade, a disciplina de história. Por que a gente tem que prestar atenção na história com H minúsculo e na história com H maiúsculo? Obviamente, a história com H minúsculo é o fio condutor, é o enredo que vai nos prender numa história, que vai nos prender numa poesia. A poesia sempre tem um fiozinho ali de narrativa. É o que vai nos guiar nesse percurso. A história com H maiúsculo é o contexto em que aquela obra, aquela arte foi escrita. Então, quando a gente tem a história com H maiúsculo na cabeça, então é importante a gente tentar entender muito da história da humanidade. Prestar bastante atenção na disciplina de história. Como é que vocês são em história aí? Vamos escrevendo. Porque, por exemplo, se eu sei que o texto que eu vou ler foi escrito durante a ditadura militar, que é um contexto de história com H maiúsculo, opa, eu já tenho que ativar um alerta na minha cabeça, antes de ler o poema, que eu possa encontrar ali algo escondido, uma manifestação querendo se libertar da ditadura. Eu gosto de história, mas não lembro de quase nada. Sou mais ou menos. Eu gosto de história, sou da área de humanas, detesto matemática, física, etc. Roberta, estou contigo. Eduarda gosta bastante. E os que gostam vai ser ótimo, tá? Para os que não gostam, bom, o que eu posso dizer, né? É muito importante a gente entender a história da humanidade para a gente entender as nossas origens, o porquê que a gente se comporta desse jeito hoje, por que existe preconceito e como que a gente pode mudar o futuro também. Então, entender o passado, os nossos ancestrais, porque nossa genética está lá ainda, né? Nós temos pequenos genes no nosso corpo que são dos nossos antepassados lá da Idade Média. Bom, pessoal, vamos dar seguimento aqui, então. Clássicos da literatura mundial. Vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos. Eu trouxe aqui alguns dos meus favoritos. Então, o primeiro, 1984, de George Orwell, escrito em 1949. Um livro aquele tipo de livro que muda a nossa vida, que faz a gente perceber outras coisas da sociedade, como é viver em sociedade. O 1984 vai contar a história de um futuro onde
existe um governo ditatorial, um governo controlado pelo grande irmão, pelo Big Brother, e sim, é daí que vem o Big Brother, desse livro, mas esse livro é perfeito, ele não tem erros, e existem teletelas, tá? Na época, o autor pensou que haveriam teletelas, telas que ao mesmo tempo que a gente enxergaria alguma coisa, elas estariam nos enxergando. E essas teletelas vigiariam tudo o tempo todo, sem descanso. Gente, esse livro, ele é pesadíssimo, ele não tem final feliz, ele é distópico, então é quando o futuro é o pior tipo de futuro. Só que ele trata de temas sociais, como o amor, a paz, as guerras, de forma para fazer a gente pensar. Vale muito a pena a leitura, mas, assim, aviso que é um livro pesado, difícil, não é difícil de ler, esse que é o mais engraçado, ele não é difícil de ler, ele tem uma escrita fácil, porém, é uma história que não tem final feliz. Ó, a Anne botou ali, os melhores livros são aqueles que acabam em tragédia, mas esse aqui, assim, não quero dar spoiler, mas é essencial para a gente mudar o nosso ponto de vista político, entender um pouco mais sobre a política e entender, muitas vezes, que são todos farinhas do mesmo saco, que o governo, todos os governos são corruptos, não gosto de finais tristes, sempre torço para dar tudo certo, e quando dá errado, fico chocada. Roberta, então toma cuidado, hein? Já fica aí o alerta. Segundo livro que fez, assim, uma revolução na minha vida, O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, de 1991. Já um livro mais contemporâneo, né? Tem aí 32 anos, já até velhinho, né? Que é escrito por um autor ateu. Então, já é interessante a gente entender que o José Saramago, o autor, é ateu e escreve um evangelho segundo Jesus Cristo. Ele vai contar uma versão daquele mesmo enredo que a gente já está muito familiarizado, sejamos nós cristãos ou não, nós somos familiarizados com o evangelho, que é o quê? O Natal, o nascimento de Cristo, a paixão de Cristo, que é todo aquele momento que Jesus pregou e depois é crucificado. A gente já está acostumado, os discípulos, Maria Madalena, Jerusalém, a gente está acostumado com esse contexto. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu nessa história, seja ela verdadeira ou não. O José Saramago, ele pega a ideia de que, assim, bom, o Jesus realmente existiu, porém, ele era muito mais humano do que é retratado na Bíblia. E Deus e o diabo também são grandes personagens nessa história. Então, eles existem nesse livro, de acordo com esse livro. O José Saramago toma isso como verdade. Porém, tudo o que acontece na vida de Jesus, e ele dá outros exemplos, é totalmente humano. Tudo o que ele faz é com escolhas humanas, não aquelas escolhas como os 4 evangelhos da Bíblia contam, que são muito mais divinas, de destino, isso tinha que acontecer desta forma, como é na Bíblia. Não, no Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago, tudo são escolhas humanas. E aí o José Saramago, obviamente, coloca Deus como o vilão da história, o grande vilão dessa história. Então é muito interessante, para quem é cristão,
E se quiser ler esse livro, não é um crime ler esse livro para quem é cristão. Porque ele vai só te dar uma outra visão da mesma história, que a gente já sabe, e assim, com um contexto da época mesmo, social, mulheres só ficavam em casa, qualquer coisa que acontecia, o personagem José, que é o pai de Cristo ali, vai lá na sinagoga e tal, e o final desse livro é inesquecível também, um dos finais mais impactantes. Ah, e um alerta para quem se interessar em ler José Saramago. Todos os livros dele, ele não pontua, ele não bota vírgula, ele não bota ponto final, ele não separa parágrafos. É um grande texto corrido, sem ponto, sem separação de parágrafos, sem nada. Todas as palavras organizadas de uma estrutura que se consiga se compreender, mas sem pontuação. Como que ler assim é um grande desafio. Para mim foi um grande desafio. E o José Saramago disse, não, eu não vou fazer... meus leitores estão muito acostumados com coisinha fácil. Eu vou desafiar meus leitores. Não vou escrever com pontuação. É um texto corrido. No início, tu demora muito para pegar, mas no final, tu já sabe o que é pergunta, tu já sabe o que é fala, tu já sabe o que é o narrador falando. O livro deve ser muito bom, mas deve ser tão agonizante ler. Sim, Roberta, tem razão. Porque ele é humano, ele é sangrento, ele é Jesus andando descalços no deserto e criando bolhas nos pés, né? Humano total. Mas isso que é o legal, tá? Mas ele é polêmico. E não poderíamos deixar de falar aqui também de um clássico que estava falando em relação a não ter pontuação, mas o sofrimento deve ser agonizante também. Olha, eu vou dizer assim, no início, nas 5 primeiras páginas tu acha difícil. Depois das 5 primeiras tu segue. E aí depois que tu segue, só vai. Se tu fizer um esforcinho assim, tu pega o ritmo. Um humano sendo visto por outro humano. É, isso mesmo. É como se Jesus, ele não pensasse que fosse o filho de Deus, mas acreditasse que sim, ele era humano e tal. Tinha desejos, sentimentos, enfim. Mas a gente não poderia deixar de trazer aqui O Senhor dos Anéis, um livro infantil escrito em 1954 pelo Tolkien, que mudou completamente a indústria de literatura infantil. Por quê? Um livro, pessoal, grande, tá? Claro, ele começou com O Hobbit, tá? O primeiro livro dele, O Hobbit, um livro menor, uma história classiquíssima de uma criatura minúscula que enfrenta um dragão gigantesco e uma guerra, né? Essa criatura é a história do Hobbit. Já no próximo livro, aí sim é O Senhor dos Anéis, e esse livro revolucionou. Por quê? Primeiro, que ele é uma grande história, uma história gigantesca. Nesse livro tem linguagens élficas, linguagens dos orcs, linguagens dos próprios hobbits, dos magos. A magia também é sutil. Existe um universo escrito por 12 anos inteiros, um universo da Terra-média, que fez... Outra coisa, outro detalhe do Senhor dos Anéis. Ele é um livro lento, muito descritivo. Então, a gente vai ter ali uma página inteira descrevendo como que era a grama do condado, só para descrever a grama. Então, para quem quer ler O Senhor dos Anéis, também vá pensando nisso. Porém, esses textos longos
que são feitos de forma assim para estimular o pensamento, estimular o cérebro mesmo, fez muitas crianças, muitos jovens entrarem no mundo da leitura, muito antes de Harry Potter, por exemplo, que aí foi uma segunda leva de jovens, infanto-juvenil ali, crianças e jovens, que entraram no mundo da literatura. Aqui o Senhor dos Anéis vai contar esse primeiro aqui, né? A Sociedade do Anel, é uma trilogia. A Anne botou ali, ai credo, é muito demorado. Sim, é bem lento, bem lento. E são 3 livros. 3 livros. O primeiro livro vai contar a história do Frodo, bolseiro, que se junta à Sociedade do Anel com um elfo, um anão, um guerreiro, um mago, exatamente um grupo de RPG, várias classes, vários tipos de personagem, se junta para uma grande missão. E esse Frodo, ele é também uma criatura muito menor, muito menor. Ele é um hobbit, é uma espécie que é menor que os anões. E ele, essa criaturinha, esse pequeno ser, é ele que recebe a maior das missões. Na verdade, ele se candidata para essa missão, que é destruir o anel do poder. Existem vários anéis, e existe um anel que controla todos os outros. Esse anel é maligno, e ele, a criaturinha pequenininha, a menor das criaturas, é que vai enfrentar uma longa jornada pela Terra-média, junto com a Sociedade do Anel, só no primeiro livro. Porque depois, muitas outras coisas, e só lá no terceiro livro é que ele consegue, finalmente, destruir esse anel. Então, é uma longa e grande história através desse universo que o Tolkien criou, que nós vamos descobrindo esse mundo através das palavras dele, as palavras demoradas, longas, chatas, talvez, só que muito ricas. É como se esse mundo realmente existisse. Ó, Roberta botou ali. Você já viu os filmes e leu o livro? Você acha que eles são fiéis à história? Sim, muito fiéis, extremamente fiéis. Poucas coisas são diferentes, adaptações assim sutis, mas é assim, claro, falta alguma coisinha, sempre vai faltar, e a gente nunca pode dizer assim, o filme não é fiel ao livro, porque o filme é diferente do livro, porque eu gosto mais do livro do que do filme. A gente tem que entender que são mídias diferentes. Que nem agora terminou agora domingo passado a série The Last of Us. Não sei se vocês acompanharam, se vocês viram alguma notícia. É uma série baseada em um jogo de tiro, de matar zumbis. Então o jogo, ele é tiroteio a todo tempo, zumbis a todo tempo, e lá de vez em quando tem umas cenas. O Luan botou que já jogou o jogo. É assim, né, Luan? É tiroteio, é zumbis a gente enfrentar, é humanos também para a gente enfrentar, e uma hora ou outra ali vai tendo umas ceninhas que vão interligando, que vão guiando com um enredo para essa história. O jogo já tinha um enredo, uma história muito bonita e tal, que os fãs do jogo amavam, então eles quiseram adaptar essa história na série. Só vi que ficaram falando da aparência da moça que é a personagem principal. Sim, gente. Roberta, colegas, alunos, os fãs do jogo, os nerdolas, essa gente que é conservadora,
ficou dizendo, porque no rosto tá diferente, porque no jogo o carinha tinha barba e na série só tem bigode. Mas é uma adaptação. No jogo, tu vai ver a história contada através de uma mídia que é um jogo, tu te colocando naquele personagem, tu interagindo. Mas pelo amor de Deus, né? Claro, pelo amor de Deus. Na série, eles deram outros pontos de vista, eles mostraram coisas que no jogo não tinha, aprofundaram muito mais os personagens e as atuações excepcionais. Gente, vale muito a pena ver essa série. É linda, linda, linda. Uma forma de narrativa que não se vê mais hoje em dia. Os nerdolas criticam muito, mas foi uma adaptação muito boa. Ó, a Janaína botou. Foi excelente, é uma adaptação, é uma outra forma de contar a mesma história. Se tu quer, por exemplo, né, que a gente começou a falar do Senhor dos Anéis, do livro e do filme. Se tu quer a história do livro, tu leia o livro. Leia o livro. Lá vai ter tudo. Não tem como a gente adaptar poesia em imagem. Até a gente pode fazer um baita esforço para fazer isso, mas não é tão simples. Os nerdolas criticam, nerdolas são extremamente misóginos, eles só veem as mulheres como objetos sexuais, sendo que não interfere em nada o rosto ser diferente. Mas teve bastante gente que gostou também. Não fãs, mas saudosistas que não gostaram. Os saudosistas, os conservadores, os nerdolas que foram bem chatos, assim, bem haters com a série. E ainda querem que na segunda temporada troquem a atriz da Ellie, porque querem tudo igual. São os fãs. Gente, se os fãs fossem realmente inteligentes e falassem coisas de fundamento, realmente dessem certo, eles iam ser ricos, eles iam ser os produtores, os diretores, os atores, eles não iam ser os fãs. O pior hater é sempre o fã, infelizmente. Mas, pessoal, eu quero saber de vocês, quais são os seus livros favoritos, o que vocês já leram, o que vocês gostam, que gêneros, se vocês gostam dessas adaptações, falem aí. Abram o áudio, quem quiser falar. Falem sobre as experiências de leitura. A Anne só começa, nunca termina nada. Anne, a melhor parte do livro é quando a gente termina ele. É uma sensação inexplicável, mas inconfundível. Quando a gente termina de ler um livro por completo, eu só li Diário de um Banana. É legal, né? Li poucos livros até agora, mas um dos que mais gostei foi o de Anne with Annie. Eu já ouvi falar desse livro. Vamos ver o que tem lá em cima, que eu perdi. O meu livro favorito é Pachinko. Tem a série também na Apple TV. Olha, esse eu não conheço. A Vida Invisível de Ed La Rue. É um livro muito bom, com uma ótima narrativa e ótimos personagens, mesmo que a história seja um pouco triste, diz a Janaína. Então, é um drama? Olha, Eduardo, eu gosto muito do primeiro livro da trilogia de Jogos Vorazes. Foi o primeiro livro que eu li de verdade, com vontade. Legal, Jogos Vorazes eu gosto também. Eu vi a série Annie with Annie, Zane. Lua, gostei de Vidas Secas. Olha, fiz um trabalho na escola sobre Vidas Secas, clássico de literatura brasileira. Eu gosto muito também. Vidas Secas é um livro muito bom. E meus gêneros favoritos de livros, séries e filmes é thriller e também romance. Eu também adoro um suspensezinho. Agora, estão botando ali que está passando. Teodoro Souza, O Iluminado, de Stephen King. Uau, esse eu só vi o filme. Na verdade, eu nunca li nenhum livro de Stephen King. Só os filmes. O livro que estou lendo é Verônica Quer Morrer. Acho que é de 1947. Olha, Verônica Quer Morrer. Não me é estranho esse título.
Janaína, tá mais para uma fantasia que intercala entre o passado de Ed, de 1776, e o presente dela, em 2013 e 14. Verônica decide morrer, é do autor Paulo Coelho. Ah, Paulo Coelho, considerado um dos maiores autores da literatura brasileira, estavam doando na biblioteca. Mitologia Nórdica, de Neil Gaiman, diz o Cauê. Neil Gaiman, um dos autores mais consagrados da literatura mundial, que ama misturar fantasia e história. Li também o livro do It, a Coisa. Eita, esse livro aí é grande, hein? It, a Coisa é grande. Não tive coragem de pegar aquele calhamaço para ler. Muito interessante, pessoal. Esses, ó, caramba, o Lua superou essa, hein? Uhum. E é lindo, né? A capa daquele livro, aquela capa branca. 1.308 páginas, demorei bastante. É aquele tipo de livro que. E aí, Lua, o Stephen King realmente é um bom escritor de terror? Tu sentiu medo? Esse que é o meu maior medo, é de pegar um livro desses e não sentir medo. Pesquisei no Google agora, achei a data certa, é 1998. E a coisa me deixa assustada pela quantidade de páginas. Exatamente, esse é o maior terror, é a quantidade de páginas, né? Precisaria, por exemplo, para ler, eu penso que quando eu for ler It a Coisa, eu vou pegar ele para ler durante o ano inteiro, para sentir a experiência. Ah, esse ano eu quero sentir o que é o It a Coisa. Eu tinha o It, mas o livro ser do tamanho, ó, vamos ver o que o Teodoro botou ali. Ser do tamanho de um tijolo me desanimou um pouco de ler. Exatamente, né? O tamanho de um tijolo deve ser pesadíssimo. O livro dá medo mesmo, ou é que nem o filme que parece uma comédia? Ó, sou suspeito a falar, gosto de tudo que ele faz e de todos os filmes dele. Eu só li 4 livros até agora, diz a Cauane. A quantidade de livros, pessoal, não importa, tá? Não pensem assim, eu preciso ler vários livros. Não, isso não importa. Quantidade de livros não importa. O que importa é a gente ler. Ler de verdade. Ler até o fim. Isso que importa. É pegar um livro, se dedicar a ele, pensar sobre ele enquanto a gente não está lendo ele. Eu li hoje 3 capítulos do meu livro. De manhã, vamos dizer assim. Eu passo o dia inteiro pensando sobre aquilo. Meu Deus, eu preciso voltar para casa para terminar de ler mais alguns capítulos. É isso, é essa jornada, é esse o caminho da leitura até a gente chegar na última página é o que importa, né? A quantidade de livros. Eu tenho um problema contrário da Roberta, porque só consigo assistir as adaptações de livros depois de ler o livro. Pois é, eu tenho medo também, às vezes, de assistir uma série adaptada, né? Um filme adaptado de um livro, pensando assim, e aí? Vou assistir, depois, quando eu ler o livro, eu vou ter o filme para comparar, né? Um dos livros que me deixou assim, querendo ler mais, foi Eleanor e Parker, diz a Ingrid. Eleanor e Parker. Não me familiarizei com esse nome. Ano passado, a professora passou o livro Metamorfose. Você já leu? Não, não li. Do que é, gente? Vocês têm que colocar só o nome do livro assim? Não é fácil, né? Tem que colocar pelo menos o autor ou o gênero. Porque às vezes eu fazia o quê? Eu ia na biblioteca e ia no gênero fantasia. Ia no gênero thriller, suspense, policial. E aí pegava os livros. E novela, gente, novela também é muito legal de ler. Vários personagens, vários núcleos. A gente entender como que as novelas, telenovelas, são realmente muito baseadas nos livros, né, na estrutura dos livros de novela.
Ó, a Janaína gostou de metamorfose. Essa palavra metamorfose aí já é uma palavra fortíssima, né? Ó, vamos ler ali. Ele é muito legal, vou pesquisar o autor. Metamorfose é uma novela escrita por Franz Kafka, publicado pela primeira vez em 1915. Uau! Veio a ser o texto mais conhecido, estudado e citado na obra de Kafka. Apesar de ter sido publicado em 1915, foi escrita em novembro de 1912 e concluída em 20 dias. Então, foi escrita durante a Primeira Guerra Mundial. É um contexto histórico. Será que tem alguma coisa a ver? Mudanças, metamorfose, mudanças na sociedade depois da Primeira Guerra? Quem sabe não existe isso nesse subtexto aí, hein? Eleanor Parker é de Rainbow Rowell. Vocês gostam de autores estrangeiros, hein? Ele fala sobre um cara que se transforma em uma barata gigante ou um inseto. Ele trabalha muito para sustentar uma família. Ah, então deve ser tipo A Mosca, aquele filme, né? Depois que eu li A Metamorfose, fiquei com medo de acordar e ser uma barata. Olha só! No livro, o personagem Gregor Samsa trabalha como caixeiro viajante para quitar a dívida do pai com o chefe. Após pesadelos, acorda transformado em um inseto gigante de dorso duro e inúmeras patas. A mudança o impede de ir trabalhar e agita a monotonia da família, formada pelos pais velhos e pela jovem irmã. É crítica ao capitalismo, eu acho. Interessei, hein? Achei interessantíssimo. Imagina acordar e ser uma barata. É aquela coisa, né, pessoal? Quando a gente está sonhando, a gente não sabe o que está sonhando, né? Então, e se agora, nesse exato momento, a gente estiver sonhando também? E aí vai acordar e é uma barata. Umas 80 páginas. Nossa, é bem pequenininho. Legal. Pessoal, então, vamos ver. 19 e 16. Eu tenho mais algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Nossa aula já vai acabar. A gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre as escolas literárias, que é um dos conteúdos que a gente vai estudar. Então, eu vou tentar dar uma base bem grande para vocês sobre as escolas literárias, que são organizações de livros por características comuns entre si, como o contexto e o conteúdo, tá? Então, olha só, aqui eu fiz uma linhazinha do tempo das escolas literárias. Esse slide, então, vai estar disponível lá no Drive, mas, assim, só para a gente entender, vejam aqui, quinhentismo é uma das escolas que a gente vai estudar, que é um século inteiro, olha ali a data. Durante esse período do quinhentismo, nós vamos ver os tipos de texto que foram escritos lá, como, por exemplo, os textos do descobrimento do Brasil, os textos dos jesuítas, todos eles muito parecidos entre si, muito precários. Então, por isso que a gente juntou, os estudiosos da literatura, juntaram esses textos num período e chamaram de quinhentismo. O barroco, já devem ter ouvido falar que o barroco ele é um movimento artístico mundial na arte, na arquitetura, na música, na literatura. Também, né, mais de um século de obras criadas nesse período, arcadismo, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, e se a gente conseguir, também iremos ver literatura contemporânea, literatura de ditadura, vamos conseguir ver isso também. Vejam, pessoal, que desde 1500, óbvio que nós vamos estudar só literatura brasileira, vamos falar sobre os de fora, vocês vão trazer os autores, os livros de vocês para a aula também, mas o nosso estudo vai ser brasileiro, né? Nesse período aí de 500 anos, 523 anos, pouco tempo, muita coisa aconteceu,
né? Muitos estilos aconteceram, e o que nós vamos fazer muito nas nossas aulas é comparar. Gente, lembra daquele texto lá do quinhentismo que a gente leu lá no início das nossas aulas? Olha como o fulano pegou aquele texto, ressignificou, tá? Que nem o Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, que foi ressignificado no modernismo. As histórias, os conflitos da humanidade, os conflitos pessoais, os conflitos interpessoais, né, de relações, sempre se repetem, são sempre os mesmos. Só o que muda é, eu vou contar uma história de amor entre um homem e uma mulher, cujos pais são famílias rivais, né? Clássico Romeu e Julieta. Eu vou contar essa história de modo barroco, de modo arcadista, de modo romântico, de modo realista, de modo parnasiano, de modo simbolista, de modo moderno. A forma que a gente vai contar, entenderam? Vamos ver mais uma coisinha aqui. Para a gente refletir, pessoal, para que serve a literatura? Antes da gente encerrar a nossa aula, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre o porquê que a gente tem que estudar. Por que a gente tem que estudar literatura? Por que a gente tem que estudar história, ciências? Então, eu vou botar aqui o que o Aristóteles disse para que serve a filosofia. E da mesma forma, a filosofia, vamos pensar sobre a literatura. Aristóteles, num trecho de Metafísica, respondera já egregiamente a estas perguntas absurdas. A quem quer que lhe perguntasse para que serve a filosofia, replicava que a filosofia não serve, porque não é servil, porque não está ao serviço de ninguém, porque é uma ciência que existe por si mesma e que ensina o caminho para abraçar a liberdade. Tal como um homem livre vive por si mesmo e não para os outros. A literatura, pessoal, tem essa mesma função. Ela não está lá para servir. Hoje eu vou ler para adquirir mais vocabulário. Hoje eu vou ler para aprender a escrever. Hoje eu vou ler para me distrair do mundo. Claro, isso são consequências da literatura, da leitura, né? Do ato de ler, da literatura em si. Mas ela não está lá para servir a gente. Ela é, por si só, o conhecimento. Então, se a gente vai buscar a filosofia, se a gente vai buscar a literatura, se a gente vai buscar história, não é para que ela nos sirva, mas para que a gente utilize ela para nosso benefício, para crescermos. Ela vai estar sempre lá. Nós é que temos que trabalhar ela na nossa cabeça, para a gente evoluir. Vamos ver mais uma coisinha aqui. Conhecimento e ignorância. Se a ignorância é uma bênção, o conhecimento é uma maldição. A realidade é objetiva e possui sua própria verdade, mas cada ser humano percebe e entende o mundo de forma particular. Então, pessoal, isso aqui eu trouxe para a gente aqui também, essa tela de slide, para a gente pensar assim, sempre dizem assim, a ignorância é uma benção. Se a ignorância é uma benção, o conhecimento é uma maldição. Saber das coisas, muitas vezes, é problema. Porque às vezes a gente sabe, né, vamos dizer assim, temos um avô que, não, porque é isso, porque é isso, porque é isso. E aí vocês, os netos, estudaram, se aprofundaram naquele conhecimento, sabem que aquilo que o vô está dizendo não é verdade. Aquilo que o vô está dizendo é a vivência dele, é o que ele conheceu, e ele tem pouco conhecimento sobre o mundo. Nós, como conhecedores, temos essa maldição de não podermos dizer e abrir os olhos do nosso avô, porque ele já é velho, a cabeça dele é fechada, é dura,
e nós temos essa maldição de sofrer porque o outro é ignorante. Enquanto ele está lá feliz, com toda razão, nós estamos aqui sofrendo por sabermos que não é aquilo que ele está dizendo. Vamos ver o que botaram aqui, ó. Saudade de ser crianças e não saber nada, e viver no mundo perfeito. O mundo é perfeito porque a gente não conhece as imperfeições. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe que temos muito mais a conhecer. Mais a gente percebe que conhecemos apenas uma gota de um oceano. Olha o que a Roberta botou ali. Eu vi uma notícia de um menino que passou em não sei quantas faculdades, era muito inteligente, superdotado, e depois ele se matou aos 14 anos. Quando a gente sabe demais, sabemos das coisas ruins também, e isso mexe com a gente. Exatamente, Roberta, muito bom, muito bom. Vamos falar sobre aquele filme que ganhou o Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Sem dar muito spoiler, mas a vilã do filme, ela viaja por todos os multiversos, então todas as realidades dela, na realidade que ela é uma grande pessoa, na realidade que ela não é ninguém, na realidade que ela é cozinheira, na realidade que ela é pilota, ela conhece tudo, e aí ela percebe que a vida dela não tem sentido. Eu já sei de tudo. Nada é surpreendente, nada é novo. E aí ela se torna uma vilã que quer acabar com tudo, porque ela não tem mais sentido de viver. A mesma coisa são os jovens, né? Os novos jovens, essas crianças que estão nascendo já com o celular na mão desde bebê e que estão sendo bombardeadas de conhecimento rápido. 2 mais 2, pega a calculadora. Vejam, reparem que essas crianças de 10 anos já são depressivas, ou já são mais violentas também, revoltadas. Ou são muito depressivas, ou já são muito revoltadas, porque elas já têm todo o conhecimento, nada é novo, nada é encantador. Então, pessoal, claro, o conhecimento ele é uma maldição, mas é importante a gente ir atrás desse conhecimento para o nosso benefício, em busca de evolução, em busca de crescimento, tá? Para a gente poder compartilhar com os outros. A Maria Bethânia tem uma música que diz assim, eu vou aprender a ler para ensinar os meus camaradas. Não adianta nós termos o conhecimento só para nós. Por isso que eu amo ser professor, porque é passar o que eu conheço para os outros, o pouco que eu conheço para os outros. E os outros sempre vão compartilhar uma coisa comigo, que nem agora, esse livro aí, Metamorfose, eu vou ser obrigado a ler o mais rápido possível, para ver qual que é a dele, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, então, viva a literatura, que a gente possa fazer aí boas quintas-feiras de aula maravilhosas, com muita reflexão, com muita interpretação, tragam coisas, tá? Sintam-se convidados, vocês são a tripulação do navio e eu sou o capitão. A tripulação tem que ser proativa. A tripulação não são os passageiros, são aqueles que trabalham no navio também. Vocês também trabalham, o conhecimento não vai se fazer só eu passando palavras para vocês, é vocês trazendo coisas, é vocês questionando, tá? Sejam ativos nas nossas aulas, vamos fazer uma grande viagem, vamos ver o que a Samara botou. Parabéns e parabéns pela aula e pelos slides, obrigada. Obrigado pela presença de vocês, espero vocês na próxima aula. Eu não lembro o que vai ser a próxima aula, mas eu acho que vai ser, já vai ser conteúdo ali. Lê e depois me diz o que você achou na próxima aula. Estou curiosa em como você vai interpretar o livro, porque todo mundo tem um pensamento diferente depois de ler. Obrigada pela aula, gostei bastante. Espero que no final dos nossos encontros vocês estejam mais motivados para ler
ler mais, conhecer mais, aprender mais. Uma boa semana para vocês, tudo de bom, tchauzinho, obrigado pela presença, um abração, foi um prazer conhecer vocês. Tchau, Roberta, tchau, Luan, tchau, Teodoro, tchau, Ingrid, tchau, Anne, abraços, tchau, Cauane.